Oi, gente, tudo bom? Então, olha só, estou aqui vestindo a minha camisetinha de gêmeos hoje, perdoem a minha cadeira barulhenta. Eu gravei esse vídeo ontem, tá? Eu cheguei em casa domingo, cansado. A gente foi pra um almoço de Dia das Mães na casa de uma tia, da minha madrinha, e eu cheguei em casa, a gente foi dar uma volta depois no Pontal, aqui em Porto Alegre, com a minha mãe, com meu pai, enfim, né, pra continuar as comemorações do Dia das Mães. E eu cheguei em casa e disse, eu vou gravar um vídeo de tiragem, porque eu não fiz pra esse fim de semana, como eu postei dois vídeos, né? Eu postei um vídeo na sexta, de Agatha All Along e as cartas no sétimo episódio, e postei o de premonição, assim que eu cheguei da sessão, na sexta-feira, né, que eu assisti o filme. E aí eu cheguei ontem e disse, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer diferente, eu não vou fazer tiragem pro fim de semana, eu vou fazer uma tiragem pra semana, pra cada signo. Aí cheguei, gravei, e o botão, gente, de... esse botão aqui, ó, de mute, né? De deixar o negócio mudo, o microfone mudo, ele é muito sensível. E eu, sem querer, devo ter tocado nele em lá 3 minutos dos 35 que eu gravei. E o vídeo ficou 32 minutos mudo e só 3. Só três com áudio. Então, assim, eu tô gravando de novo. Eu vou fazer a tiragem de cartas de novo pra cada signo. O que eu falei, eu disse ali no meu Instagram, não sei se quem é inscrito aqui me segue lá, quem tem interesse. Pra essas tiragens de cartas, gente, é bom saber o mapa também, assim, tá? O nosso sol, o nosso signo solar, quando eu falo de signo solar, é aquele que a gente diz que é nosso signo, né? Ah, eu sou geminiano, ele é canceriano, nasceu ali, né? Do dia tantos de junho, dia tantos de julho, é canceriano. Isso é o signo solar, tá? Esse é o sol. O teu sol é esse signo aí que é pelo mês ali, pelo dia, né? Então, o resto do mapa, vocês podem fazer. Eu recomendo Personari, o astrolink.com.br, tem que colocar o BR no fim, tá? Astrolink.com.br é muito bom. Dos mais, assim, que tem versão em português também, mas eles são mais internacionais, é o astro.com, só astro.com, muito bom esse. Tem também o AstroTheme, THEM, que é muito bom, mas eu recomendo muito, gente, esses que eu falei, tá? Personari, astrolink.com.br, criem o mapa de vocês. O que vocês precisam pra criar o mapa? A data de nascimento, que vocês sabem, né? O ano, o dia, o mês e também o horário, porque o horário que vai determinar o ascendente, e aí são as casas, né? Que são aqueles quadrantes daquele mapa circular. Por quê? Às vezes as pessoas vão dizer assim, por exemplo, ontem eu vi uma tia, e deixa eu fazer também aqui um agradecimento pra quem tá assistindo os vídeos e quem tá aí se inscrevendo, quem gostou. Eu notei que vídeos de entretenimento dão um resultado bem legal. O meu vídeo de premonição tá com mais views do que qualquer outro, e eu postei ele sábado, na madrugada de sábado, né? De sexta pra sábado, quando eu cheguei do cinema e assisti a sessão. E aí eu fiz o meu vlog ali. Eu quero fazer mais vídeos sobre entretenimento, gente. Eu não vou ficar falando só sobre cartas aqui. Eu vou trazer conexões. Eu já tenho 2 projetos que eu tô assim, ó, com a minha criatividade a toda pra isso. Eu tenho 2 ideias já pra esse vídeo, tá? Que vai ser provavelmente um mais sobre música, não vou dar mais spoilers que isso, tá? Logo mais eu já vou começar a fazer. Vai ser tipo uma série, tá? Vai ser tipo uma série e eu não vou dizer o que que é. Vai ter um primeiro vídeo, vai ter um segundo, um terceiro, um quarto, provavelmente. Não vou dizer o que. E lá no fim dos vídeos eu vou fazer uma conexão com as cartas, mas os vídeos vão ser mais sobre, assim, conhecimentos de cultura pop e música. Sobre, enfim, uma questão aí. Quem me conhece deve saber do que eu vou falar e já tem uma pessoa que sabe. 2 pessoas que sabem. E eu quero fazer um sobre o impacto cultural de Premonição, o Final Destination 1, que é lá do começo dos anos 2000, e como ele veio e subverteu muitas coisas no gênero de terror, né? Como ele mudou muitas coisas porque vem depois de uma onda de muitos filmes que eram muito iguais, né? E filmes que eram muito, já assim, batidos, né? Tipo slashers. Então eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer um vídeo porque eu gosto muito de Premonição, sempre gostei. Assisto esses filmes desde criança, problemático. Falei lá no começo do meu vlog, né? Eu mostro a minha coleção do dia que eu fui assistir o filme. E tem review lá, né? Pra quem quiser assistir. Sem spoilers, tá? Uma coisa que vocês não precisam se preocupar. Quando eu faço review, nunca vai ter spoilers. Eu detesto receber spoilers, eu detesto dar spoilers. Se a pessoa me pede, eu me recuso a dar spoilers. E se eu quero, eu peço diretamente pra alguém que eu confio, algum amigo que já assistiu, porque eu sei que a pessoa me conhece, né? Tipo, eu tenho 2 amigos que eu faço isso geralmente, que já, quando eles assistem uma coisa, eu digo, me diz o que acontece lá, em tal episódio, pra eu ver se eu tenho vontade de assistir. Então, assim, eu vou muito no cinema, né? A minha atividade de lazer mais, assim, pedida, porque é um momento que eu me desligo totalmente, gente. A minha mente é sempre a mil, né? Eu sou geminiano, com ascendente em leão, que é um turbilhão, assim, também, né? Misturando os dois. Mas a minha lua em peixes, que é bem inquieta. E eu tô sempre a mil, assim, eu tô sempre pensando um milhão de coisas, eu tô fazendo uma coisa e pensando em outra. E então o cinema pra mim é um momento que eu coloco meu telefone no modo avião, coloco ele no meu bolso, e eu só tiro na hora que eu saio da sala. E aí, sabe, eu não recebo nada, nem penso no meu telefone enquanto eu tô assistindo o filme, independente do filme que seja. Pode ser um filme ruim, gente. Pode ser um filme que eu vou ver
se a capa me apeteceu, eu vou lá e assisto. Eu assisto qualquer coisa. Mesmo. Qualquer gênero, qualquer coisa. De musical ao terror mais gore que vocês podem imaginar. E documentários, de documentários a filmes de romance até terror, centopeia humana. Então, assim, eu gosto muito de cinema e eu quero fazer mais conteúdo sobre cinema, tá? Eu quero falar mais sobre. Eu vou muito nas pré-estreias da Marvel, né? Eu amo a Marvel. Né, por mais que a gente esteja saindo agora, acredito que eu tô enxergando lá no fim uma luzinha no fim do túnel. Acho que os fãs de Marvel, né, os Marvettes, né, estão enxergando uma luzinha lá bem no fim do túnel de que talvez as coisas estejam melhorando um pouco, né. Agora no fim dessa fase 5, entrando na fase 6, né, Thunderbolts fechou a fase 5. Mas enfim, né, então eu vi essa tia e essa tia disse assim: Lucas, eu tô adorando assistir teus vídeos. Eu fiquei tão feliz, fazia um tempo que eu não via ela. E disse: eu tô adorando, eu adoro o jeito que tu fala e tu conecta as coisas. E tem coisas que eu penso só o Lucas mesmo pra dizer isso, só ele ia dizer isso. E então eu quero agradecer, né? Fiquei muito feliz de ter esse retorno, que tá bem pequenininho ainda, né? E ainda não sei também se um dia vai crescer, né? Tá pequeno. Mas eu não faço isso aqui pelos views, eu não tô fazendo isso aqui. Claro que é importante, né? A gente gosta, a gente faz o conteúdo para as pessoas assistirem. Mas eu tô fazendo principalmente porque eu tô me sentindo muito bem fazendo. Eu tô amando aprender a criar conteúdo. Eu tô amando aprender a fazer as thumbnails, né? Eu tô voltando a colocar em prática o meu curso de web design na Microlins lá em 2011, 12. E os meus dots com Photoshop. Photoshop CS. Nem sei se é CS, eu lembro que na época tinha o CS4, CS5 que a gente chamava. CS5, CS4, nem sei se é. Eu assinei o Adobe Photoshop aqui, que é o mais recente, provavelmente, porque eu assinei ali na Adobe, né? Não tô usando mais, naquela época eu usava os, né? Que tem a ver com navios, né? Não vou falar aqui a palavra. Navios e do Caribe, sabe? Aqueles moços do Caribe lá que tem o filme. Né? Eu não quero falar, vai que, né? Vai que um dia o meu canal cresça, eu não quero ser, né? Começar a ser cortado assim. E aí hoje em dia, né, eu posso pagar uma assinatura, né? Eu trabalho muito, tenho muitos alunos, dou aula em várias coisas, então assim, eu posso, né, investir. Mas é isso, gente. Então, se vocês querem saber, por exemplo, eu quero saber das minhas emoções, essa tiragem pra. Eu sou canceriano e não senti que fechou muito, mas a minha lua é em Áries. Vai lá e olha a tiragem pra Áries. Quem sabe aquilo fale mais com as suas emoções. Tô num momento meio turbulento emocional. Vai lá e olha a tua lua. Tenho a lua em Câncer e sou capricorniano. Não me senti muito conectado com essa tiragem pra Capricórnio, Lucas. Vai lá e olha a lua. Ah, tô preocupado com questões de ação. Eu preciso agir, eu preciso tomar uma decisão importante essa semana. O que eu faço? Ah, o meu Marte é em Sagitário. Vai lá e olha a tiragem pra Sagitário. Pode ser que lá tenha alguma coisa que fale com as ações que tu tem que tomar. Comunicação. Vou ter uma entrevista muito importante essa semana. Vou ter uma reunião, um encontro com os meus amigos. Eu preciso, tipo, vender as minhas ideias, falar sobre as minhas ideias, fazer uma apresentação, né, de faculdade, de trabalho. Vai lá e olha Mercúrio. Ah, tenho Mercúrio em Libra. Vai lá e olha Libra, tá bom? Então vamos pra tiragem pra não me demorar mais, tá? Muito obrigado pra todo mundo que tá se inscrevendo. Eu tô fazendo aqui de tarô, eu sei que esse é um nicho bem menor, né, gente? Essa questão das cartas e de astrologia é um nicho menor. E eu sei que, por exemplo, eu falei, né, ali os meus vídeos que mais deram, assim, um retorno comparado aos outros são os de entretenimento, o Homem com H. Por mais que eu fale de tarô ali, porque sai, né, a carta da morte pra ele no filme. E na vida real também saiu, né? 3 vezes pra ele decidir ser o Ney que ele é, né? O Ney Mato Grosso. Que é o nome artístico dele, né? Ney é o nome, de fato, mas Mato Grosso é artístico, porque era o nome do pai. Mas enfim, assistam um filme pra saber mais sobre isso, né? Vou continuar fazendo propaganda desse filme enquanto ele estiver em cartaz. E quando eu não estiver mais em cartaz, vou dizer assistam em streaming, se vocês não tiverem oportunidade de ir no cinema, porque é muito bom. E assim, eu gosto muito de entretenimento. Como esse vídeo aqui é menos, né, gente, assim, eu faço roteirinhos, tá? Pros outros ali, tipo de Agatha, o de Premonição ali no fim, eu faço um roteirinho de como que eu vou fazer a review ali, sem spoilers. Mas como esse aqui é tiragem de carta, não tem como fazer um roteiro, né? Então eu venho aqui e falo mais o que tá vindo, assim, pra eu poder explicar também. Mas eu notei que tanto de Premonição 6 quanto de Homem com H são vídeos que trouxeram bastante, assim, sabe? Comparado aos outros, claro, né? Porque não é muita coisa ainda, mas é mais. Mas vamos lá, então eu vou fazer mais coisas com entretenimento, tá? Eu vou fazer sobre música, eu vou fazer sobre filmes, que eu tô sempre no cinema assistindo filmes, é o que eu mais gosto de fazer nos meus momentos de lazer. Mais do que assistir filme em casa, inclusive. Eu gosto de assistir filme em casa, em streaming, eu tenho uma coleção de Blu-rays, DVDs e tudo mais. Muitos, assim, eu tenho todos os filmes da Marvel, eu tô comprando eles internacionais, agora importados, né? Porque a Buena Vista fechou aqui no Brasil, que era o que produzia, né? Então, eu acho que eles lançaram aqui até o Vingadores Ultimato, e a partir daí já começou a não ter mais, né? Mas eu sigo comprando, né? Parceladinho no cartão, quem é que sente, né? Mas vamos lá. Então vamos para Áries. Energia
para Áries. Eu vou tirar 3 cartas. Essa tiragem aqui, gente, é de hoje, segunda, dia 12 até dia 19. Eu sei, gente, que a semana começa no domingo, tá? Mas na prática, a gente considera que a semana começa na segunda, né? Vamos focar na prática e na teoria. Na teoria, a semana começa no domingo, mas na prática da nossa vida, a nossa semana começa na segunda. Então vamos focar no que é prático e não no que é teórico, né? Então eu vou lá pra Áries do dia 12, hoje, segunda-feira, que eu tô gravando esse vídeo, até o dia 19 de maio, que é domingo que vem, tá? Isso é pra recompensar por não ter feito uma postagem de fim de semana, porque eu já tinha postado 2 vídeos, né? De Agatha e de Ney. Áries, Áries, Áries. O que manifestamos para Áries aqui? 3 de paus. Queen of Cups, Rainha de Copas, e Page of Swords, tá? Que é o valete de ouros. E o que eu digo pra vocês, arianos? Vocês estão agora colocando em ação planos, e vocês têm que colocar, sabe? O chamado de vocês é usar a intuição e usar as ideias de vocês pra colocar esse barco pra navegar. Coloquem o barco pra navegar. Tá vendo essa figura aqui? Ele tá segurando essas 3 wands, né? Esses 3 paus, essas 3 varinhas, que tem a ver com signos de fogo, paixão, iniciativa. É uma carta muito boa pra Áries, porque é do naipe de fogo, né? E Áries, Leão e Sagitário são signos de fogo. E lá atrás a gente tem esses barquinhos. Coloca esses barcos pra velejar. Coloca esses planos em ação. Não é sobre criar planos. É pegar o que vocês já têm planos, que vocês já têm de planos, e colocar em ação. Usando o quê? Intuição. Não usem só o intelecto, mas usem também os novos conhecimentos, tá? As novas comunicações de vocês. Coloquem os planos em ação. É o principal, tá? Porque o 2 de paus, que é o que vem antes dessa carta aqui, ele é sobre planejar, sobre criar um esboço, né? Começar ali a filosofar, a pensar sobre as coisas que eu quero pro meu futuro. O 3 de paus, ele já vem com colocar esse plano mais em ação. Então coloquem o plano em ação, tá? E é isso, usem intuição e usem pensamentos também. Aceitem as novas ideias e aceitem também esse lado intuitivo de vocês. Bem intuitivo, porque a rainha de copas é o que? Eu sempre digo, né? Rainhas têm todas energia de água por trás. Então é água de água, porque copas tem a ver com signos de água, né? Tem a ver com câncer, tem a ver com escorpião e tem a ver com peixes. Então, rainha de copas é água, água. Então é intuição misturada com intelecto, misturada com paixão. Aceitem as novas ideias de vocês e coloquem esses barcos pra navegar. Os barcos aqui podem ser qualquer coisa, né, gente? Novas ideias na vida, novas ideias no trabalho, novas ideias de começar um novo caminho, sei lá, começar um novo estudo, começar uma nova pesquisa, aprender um novo idioma, qualquer coisa, tá? Começar um novo relacionamento ou renovar coisas no relacionamento atual, né? Tentar coisas novas, colocar planos em ação, viagens, né? Os barquinhos estão ali, né? Pode ser viagem. Usem a intuição e as novas comunicações com outras pessoas também. Pessoas que comunicam coisas pra vocês novas, usem isso também, tá? Os valetes têm essa energia de trazer uma mensagem também. Então vamos agora para Touro. Estamos em Touro ainda, estamos chegando aí, estamos no 3º decanato de Touro. Tá chegando no fim, daqui a pouquinho entra Gêmeos, né? Daqui uns, 10 dias, 9 dias entra Gêmeos. Que é o meu signo, né? Meu aniversário é dia 8 de junho. Vai cair no domingo esse ano. Legal, é um bom dia pro aniversário. Ano passado foi sábado, foi? Então, vamos lá. E agora para taurinos nós temos, de novo, o valete de espadas. É isso que eu acho muito louco, gente. Eu embaralho as cartas e começam a sair as cartas parecidas. Então a energia da semana pode estar muito parecida para todos os signos por conta também das energias cósmicas, né? E aí a gente tem aqui o 10 de ouros, muito bom, Ten of Pentacles. E temos o 10 de espadas. Temos 2 10 aqui. Ao mesmo tempo que tem pros taurinos uma sensação de recomeço e de novas comunicações chegando, né? Lembra que eu falei que o Page of Swords podem ser novas comunicações, novas ideias que estão chegando e lutar por essas ideias, dissipar essas nuvens, porque as espadas representam o quê? Ideias. Lembra que os valetes, né, os pages, eles são todos de terra, né, por trás. As rainhas são todas por trás água, os cavaleiros são todos por trás fogo, os reis são todos por trás ar, e os valetes, que são os primeiros, né, são ali os youths, né, os jovens, os pré-adolescentes, adolescentes, eles são os mensageiros, tá? Eles são, assim, ele tá aprendendo a lidar com novas ideias, e essas novas ideias, taurinos, estão trazendo pra vocês sensação de, assim, tô concluindo coisas. 10, quando saem, tem a ver com conclusões. Então, essas ideias que vocês estão tendo, tenham certeza que vão trazer boas recompensas materiais. No plano material, não só em dinheiro, mas também uma recompensa que é tangível no mundo, tá? Não pensem só em dinheiro aqui, né? Tempo também é dinheiro, então pensem também assim em gerir a vida. Taurinos que são bem preocupados, né, com organização e com a questão de ser eficiente, não rápido, né? É aquela coisa de taurino de não me apressa. Eu sei porque eu tenho muito touro no mapa. Eu tenho Marte, Mercúrio e Meio de Céu em Touro na casa 10, que é a casa de Capricórnio. Então, por exemplo, assim, eu não gosto de ser apressado. Eu gosto de fazer as coisas no meu tempo porque eu sei que quando eu faço bem.
sabe? Quando eu me coloco pra fazer uma coisa, eu vou fazer aquela coisa da melhor forma que eu posso, porque eu sou bem cri-cri. Mas, ao mesmo tempo, a gente leva um tempo pra assimilar as coisas. Então, assim, não se demora tanto também, tá? Porque se vocês levarem muito tempo pensando, vocês podem se sentir muito drenados, e aí vem o 10 de espadas. Então, tem 2 10 aqui, 10 de ouros, que é bem positivo, e o 10 de espadas, que não é considerado uma carta muito negativa. Mas eu sempre digo assim, gente, 10 de espadas, a morte, 9 de espadas, não são cartas de fim de mundo, tá? Isso são energias. Então isso aqui quer dizer que vocês podem se sentir meio pesados com essas novas ideias e também com esse novo recomeço, com essa conclusão também que pode chegar na vida de vocês e pode ser muita coisa ao mesmo tempo. Então pros taurinos, tentem ficar bem na terra, entendeu? Tentem, assim, as ideias que vocês estão tendo, tentem trazer isso de uma forma bem prática na vida de vocês. Relacionamentos, se tiver com problema de relacionamento, não deixa a ansiedade tomar conta. Se tiver com alguma questão financeira, porque saiu ali o 10 de ouros, né? E ouros tem a ver com signos de terra, que é touro, virgem e capricórnio. Tem a ver com trabalho, tem a ver com dinheiro. Não deixem essa... Tragam essas novas ideias, tragam essas novas comunicações, falem sobre as pessoas, falem sobre os problemas de vocês com as pessoas que vocês confiam, pra vocês também terem uma nova perspectiva, ou se sentir mais leve somente, né? Não precisa pedir conselho pra ninguém, às vezes vocês já sabem o que vocês têm que fazer, mas se precisar também peçam, né? Se vocês acharem que é necessário, conversar com pessoas próximas que vocês confiam, e cuidado pra esses pensamentos e talvez essa preocupação com a vida financeira ou com essa vida mais material de tempo, de trabalho, de projetos, que isso não se transforme em ansiedade e deixe isso cravar nas costas de vocês que nem as espadas ali no 10 de espadas, né? Então é isso, tá? Mantenham o pé no chão, vai dar certo, tá? E sigam esses novos caminhos, né? Essa nova intuição intelectual. E vamos para Gêmeos. Então essa tiragem aqui vai ser pra mim também, né? Já deixa eu dar uma limpadinha aqui, porque já foram 2 signos, né? Então, eu não limpo, né, sempre, gente, porque a minha energia é minha energia, ninguém mais tá tocando no baralho, mas essas batidinhas que eu dou é pra dar uma limpadinha, tá? Pra, tipo, sair um pouco da energia do que já acumulou dos outros signos. Não é sempre que precisa fazer, porque como sou eu que tô tocando, né, nas cartas, mas vamos lá. Pra Gêmeos eu tenho o 5 de paus, eu tenho o 10 de paus e eu tenho o valete de copas. Então, para geminianos, né, e isso me inclui, cuidar com aquelas briguinhas que não tem sentido, sabe? Vocês estão vendo que eles estão tudo aqui brigando, mas nenhum deles parece estar violentamente brigando, né? Eles estão ali, tipo, brigando com as varinhas deles, né? Então, eles estão ali brigando com as varinhas deles, e eles estão ali, tipo... Tem uns ali que estão até com uma carinha de tipo, ai, olha só que divertido isso, porque isso pode drenar. Entrar em situações que são picuinhas, essas briguinhas nada a ver, vai acabar drenando, vocês vão segurar mais coisa do que devem. Aceitem o quê? Mais a intuição, aceitem mais os presentes que vêm dos sentimentos. Esse peixe aqui representa o quê? Peixe. Peixe tem a ver com signo de água, tem a ver com signos de água, e as águas lá atrás estão meio assim, sabe? Ondulando, mas elas não estão completamente tempestuosas. Então, assim, aceitem esses novos presentes emocionais, aceitem mais a intuição. Se a intuição de vocês disser assim, geminiano, não entra nessa situação, não se mete nessa situação, porque isso vai te sobrecarregar, não se mete nessa situação, tá? E isso vale para outros posicionamentos também. Tenho Vênus em Gêmeos, sou canceriano, mas tenho Vênus em Gêmeos. E tô preocupado com situações de amor. Então, isso aqui, não se metam em situações amorosas, né? Que sejam... Sabe, aceitem a intuição de vocês e os sentimentos de vocês e tentem não entrar nessa questão de brigar por brigar, de e depois com as pessoas, né? Porque o 5 de paus é muito isso, tá? O 5 de paus tem aquela briga e depois ninguém lembra por que estavam brigando, sabe? Aquela coisa do tipo, ai meu Deus, aquela picuinha sem, sabe? Petty fights, aquelas briguinhas sem sentido, né? Então, cuidado com as briguinhas sem sentidos e aceitem mais o lado emocional de vocês, não só intelectual, né? Porque geminianos também têm uma tendência a over-intellectualize, né? Tipo, intelectualizar demais as coisas. Então, vamos para câncer agora. Vou limpar porque a energia pros geminianos, pra mim, inclusive, tava pesada, né? 5 de paus, 10 de paus, sobrecarregar, aceitar emoções, Jesus amado. Tá pesada a coisa pros geminianos essa semana. E vamos lá. E vamos para... Cancerians, ou Cancers. 9 de paus, né? Se pra Gêmeos saiu 10. Saiu o mago para câncer também. Arcano maior. Primeiro arcano maior que saiu nas tiragens. Foi pro 4º signo de câncer. E 5 de ouros. Qual que é a ideia aqui pros cancerianos, tá? A gente começa com o 9 de paus. Vocês estão defendendo muito as ideias de vocês. E vocês veem aqui que essa figura, ele tá usando esse curativo na cabeça como se fosse até uma coroa, né? Essa pessoa que ela tá defendendo o chão dela, né? Is defending
his ground, ele tá defendendo ali o que é dele. E ela é uma carta de vitória, mas é aquela vitória que vem, tipo assim, né, que vem assim a duras penas. Eu tô cansado, eu tô ganhando, eu tô vencendo, mas ai, gente, quando é que vai ficar mais fácil, sabe? Eu não quero mais ter que lutar sempre. Deixa eu só confirmar, gente, se o meu microfone tá ligado ainda, porque ontem eu apertei aqui sem querer, nem vi que eu tinha apertado, e o meu vídeo ficou sem áudio. Eu tô tendo que gravar de novo. E aí nós temos um mago. Gente, quando sai um arcano maior numa tiragem, por exemplo, de 3 cartas, ele é o que sobressai. Arcanos maiores sempre são maiores do que os arcanos menores, tá? Que são os dos naipes, tá? Então aqui a gente tem um mago e logo em seguida a gente tem os 5 de ouros. Cuidado para vocês não se sentirem drenados demais com vários desafios na vida. Pra vocês não se sentirem naquele momento, tipo assim, eu me dou tanto, eu batalho tanto pelas coisas que eu acabo me sentindo mal, sabe? Tipo assim, eu me dou tanto pras coisas e eu não me sinto recompensado. Eu tô me sentindo assim, escasso, sabe? Eu tô me sentindo escassa. Eu tô me sentindo que eu me dou tanto e que eu me dou tanto, né, pra essa situação. E eu me coloco lá e eu resolvo problemas. E eu tô sempre defendendo o meu chão. E eu tô sempre defendendo as pessoas, eu tô sempre defendendo as minhas ideias e também defendendo o que eu faço e as minhas paixões e os meus projetos. E eu tô sempre cansado, exaurido e tô me sentindo nessa sensação de escassez espiritual. Usem o mago que tá bem no meio e ele se sobressai, tá? Que é pra manifestar o que vocês querem, gente. Tipo assim, vocês veem que o mago aqui, eu sempre falo isso, né? Ele tem todos os naipes na mesa. Aqui saiu paus, né? Que ele tem um pau na mesa. ele E aqui tem ouros, lá tem, né, um ourinho na mesa. O mago, ele é o mago da manifestação. Ele manifesta imensamente, infinitamente o poder dele. Assim na terra, como no céu, né? Por isso que ele tá apontando pra cima e pra baixo com a varinha ali. E ele tá ali naquele momento que ele enxerga que ele tem todos os recursos, tanto emocionais, que são as copas, tanto materiais, né? Que aqui também é tempo, não é só dinheiro, né? São recursos materiais, recursos mais tangíveis, trabalhos, projetos, né? Os paus que são as paixões, as ideias ardentes, né? Aqueles projetos que envolvem muita paixão, e as espadas que são os pensamentos ali atrás, né? Então ele tem tudo que ele precisa pra manifestar. Então manifestem, mesmo, cancerianos. Tipo assim, se vocês estão se sentindo drenados ou que vocês se doam demais pra coisas que estão deixando vocês naquele sentimento de se sentir exaurido, respirem fundo e pensem assim, o que eu posso fazer pra manifestar na minha vida uma situação que me deixe mais completo emocionalmente, interiormente, não só materialmente, não só com questão de receber dinheiro, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar alguma coisa? Eu preciso manifestar alguma coisa nova? Eu preciso, talvez, uma relação que não tá dando certo, uma amizade que não tá dando certo, uma situação de trabalho que não tá dando certo. Eu preciso mudar alguma coisa nisso? Eu preciso dar algum jeito de medir pra eu não me sentir mais tão exaurido. Eu não tô usando tanto essa minha energia aqui, essa minha paixão, esse meu fogo pra defender alguma coisa, ou pra proteger alguma coisa, proteger um trabalho, um projeto, proteger alguma amizade na minha vida. E eu só não aceito que eu preciso manifestar coisas novas, e manifestar sentimentos novos, e manifestar ideias novas, e projetos novos com outras pessoas, com outros amigos, com outros, sei lá, outras oportunidades de trabalho, né? E é isso pros cancerianos, tá? E agora vamos pra Leão, estamos chegando no 5º signo. Tá meio pesada a energia essa semana pra todos, né? Como a gente pode ver, mas vamos para Leão. Leão, me deu vontade de... Vou cortar, não cortei o baralho, mas me veio na cabeça agora, corta o baralho. Cortei em 3 e vou tirar 3 cartas. Vou pegar a última pra Leão. Vou pegar a primeira. Um arcano maior. E... ok, tá? Eu tô sentindo que os jogos aqui eles estão começando de uma forma positiva e eles estão terminando com energias pesadas. Então, assim, é não deixar que as coisas boas se tornem coisas ruins, né? Tipo assim, não entrar também naquela coisa também do pensamento, porque aqui no signo de Leão tem o 8 de espadas, é não deixar que os pensamentos também tomem conta dessas coisas que são tipo assim, boas na vida, que vocês estão construindo com os outros, né? Porque saiu o quê? O 3 de ouros aqui, pra leoninos. O 3 de ouros tem a ver com construir em conjunto, em comunidade. É pegar pessoas que têm, assim, espíritos afins, né? Espíritos que se conectam, mentalidades que se conectam, intuitividades que se conectam, ou intelectualidades que se conectam pra construir. Eu sempre digo, né? Os ouros, no 3 de ouros, é a única carta que eles são cinza e eles fazem parte da estrutura da carta. Eles não estão flutuando, eles não estão numa mesa, eles não são dourados, eles fazem parte da estrutura. Esses ouros, eles não só estão ali como uma representação do trabalho árduo das pessoas, mas ele faz parte da estrutura. Eles precisam estar ali para aquela estrutura existir, senão não segura nada. Então essas pessoas aqui, isso aqui mostra trabalho em equipe,
tá? Criatividade, número 3 tem a ver com a criatividade, ali usando um pouco de numerologia, né? O meu número, o meu life path, né? O meu caminho de vida, o meu número, que é calculado com, se eu não me engano, é com todas as vogais do nome ou é com a data de nascimento? O meu número, né, caminho de vida é 3, que é um número que tem muito a ver, assim, com criar coisas e criar a realidade que a gente quer. Então, criar algo em conjunto. Porque vocês podem ser chamados pra ser líderes numa situação. Tipo assim, vocês vão estar nessa situação em grupo que vocês vão estar, assim, meio que tomando as rédeas. Não que vocês vão ser o líder de fato, e às vezes, né, a gente tem aquele momento que a gente se liga que tem a pessoa que tem o título, o nome de líder num grupo, mas a gente acaba fazendo mais do que o líder. Acontece, às vezes, já me vi em situações como essas, situação. E aí, o 8 de espadas, que são pensamentos. O que acontece com essa figura aqui, gente? Ela tá nesse solo meio acidentado, tem água, então representa, e o solo é vermelho, então pode ter um pouco a ver com paixões. Deixa eu conferir o microfone de novo. Tá ligado. Tem a ver com paixões um pouco, né? Ela tá pisando ali nas paixões, ela tá pisando nas emoções que estão um pouco sequinhas, né? É pouca água, mas tem emoções. E ela tá. Essas espadas estão o quê? Estão ali, assim, mantendo ela presa, mas ela tá presa nessas amarras que estão praticamente soltas. Ela pode se soltar, tirar aquela venda ali e ir lá pro lado da estabilidade. Ela tem um castelo atrás dela, ela pode ir caminhando até lá. Então aqui é pros leoninos usarem essa autoridade, esse trabalho em grupo e não deixar que as ideias impeçam eles de trabalhar em grupo e de tentar entender as pessoas. Leoninos, então, qual que é a dica para essa semana? Aprendam a lidar com as pessoas na volta de vocês. E não deixem as ansiedades sociais de vocês ou os problemas sentimentais tomarem conta a ponto de vocês se sentirem tão ansiosos, cercados por 8 espadas, né? Porque as espadas têm a ver com o quê? As espadas têm a ver com pensamentos, com signos de ar, tem a ver com intelecto, tem a ver com comunicação, padrões de pensamento repetitivo, né? Então, o 8 de espadas, ele tem a ver ali com o decanato de gêmeos, tem a ver com um tipo de ansiedade, mas é aquela ansiedade presa, aquela ansiedade que fica pra dentro. Leoninos, cuidado pra não deixar que essa ansiedade fique ali presa dentro de vocês e isso acabe deixando vocês, assim, tão pra dentro e tão, assim, né, vendados por esses pensamentos que não deixam vocês acessar a emoção de vocês e a estabilidade lá atrás, que é o castelo. Não deixe com que isso se conecte a um ponto de vocês, né, com vocês, a ponto de vocês não quererem trabalhar com as pessoas, de vocês não quererem aceitar que vocês podem ser uma liderança que é uma liderança legal, não aquela liderança que impõe, né, porque quando sai o imperador é a carta de Áries. Mas também Áries tem o oposto complementar com Libra, isso tá vindo tudo pra mim agora, tá, com uma corrente de fluxo, assim, como eu disse pra vocês, quando é de tiragem, assim, eu deixo só vir, eu não fico fazendo script, as cartas saem na hora. Usem bem essa energia de vocês pra ser um bom líder, pra ser aquele líder que as pessoas procuram, sabe? Aquela pessoa que as outras pessoas procuram quando precisam de um conselho num projeto ou numa empreitada que precisa de muitas pessoas, sabe? Seja ela de trabalho, uma empreitada religiosa, uma empreitada filosófica, um novo projeto, um trabalho, seja o que for, tá? Uma reunião e vai ter muita gente, vai ter grupo. Tô começando um novo grupo de estudos e nesse grupo de estudos eu vou falar sobre tal coisa e eu tô sentindo que eu tenho que pegar esse senso de liderança, mas eu tô meio me sentindo ansioso, assim, preso. Se liberta e vai, porque as amarras estão soltas, é só vocês soltarem, tá? Perdão a batida de porta, eu pedi para as pessoas não fazerem muito barulho, mas teve batida de porta. Perdão, leoninos, foi a confirmação de vocês, tá? Então, né, e isso pode envolver qualquer coisa, gente, na vida amorosa também. Se vocês precisam de mais colaboração para criar coisas na vida amorosa, peguem isso como uma leitura pro amor, né? Não se deixem ficar ansiosas, colaborem, conversem com as pessoas, usem também esse senso de autoridade de vocês. A carta do imperador é muito boa quando ela sai tanto para Áries, quanto para Leão, quanto para Sagitário, porque é uma carta de fogo. Então vocês podem aceitar que vocês têm as rédeas desse império e que vocês podem fazer isso de uma forma que misture, né? Leoninos tem essa questão de, e as pessoas dizem, porque leonino é tudo egocêntrico, mas leoninos são pessoas muito cheias de compaixão, são pessoas que gostam de ajudar, são pessoas que gostam de estar perto das outras, então usem isso a favor de vocês, tá? Nos grupos, sejam eles grupos religiosos, grupos de trabalho, grupos de amigos, né? Vamos lá. E vamos para Virgem, Virgos. O que temos para Virgos essa semana? Vamos ver se para Virgem saiu alguma coisinha um pouquinho mais... Uma carta final um pouco menos, né, assim, forte. Saiu para todos cartas finais fortes agora, ou no meio, né? Vamos lá, uma semana cheia de coisas acontecendo. A lua cheia está em Escorpião, né? Então, começamos com o Diabo, um arcano maior. A lua, muitos arcanos maiores. E 3 de ouros de novo.
o que o virginiano vai estar sentindo aqui, tá? Vai estar se sentindo meio ligado demais ao mundo material. Isso nunca é muito bom para nenhum signo, né? Mas não é muito bom para signos de terra, muitas vezes, porque o diabo, ele tem muito a ver com essa luxúria, assim, né? Tipo, desejos que são muito conectados com além da mente e do espírito, são aquelas amarras que ficam e pode ser que vocês estejam se sentindo aprisionados pelas emoções. Tem algumas ilusões aí acontecendo no campo, né, emocional, talvez algumas ilusões, algumas quebras de expectativas estão acontecendo para os virginianos, mas se vocês se permitirem, e saiu 3 de ouros de novo, assim como saiu para Leão, né, e foi a primeira carta para Leão, se vocês se permitirem trabalhar em conjunto, entender as pessoas, vocês vão se libertar disso. Qual que é a minha dica para os virginianos? Para vocês se libertarem dessas amarras que podem estar mantendo vocês num ciclo repetitivo de pensamentos negativos e emoções que tem horas que vocês acham que vocês estão entendendo tudo emocionalmente, tem horas que vocês não estão sentindo que estão entendendo tudo. Procurem pessoas que vocês gostam de trabalhar com, procurem pessoas que vocês gostam de construir coisas com, amigos, grupo de amigos, ou um amigo, a mãe, o pai, a irmã, o irmão, o tio, a tia, o avô, a avó. Conversa com essas pessoas. Tentem construir. Não precisa ser uma coisa factual, tangível aqui, gente. Pode ser uma conversa que vocês constroem, aquilo ajuda a construir alguma coisa interiormente pra vocês. Então não precisa ser 100% uma coisa material só porque é 3 de ouros, né? Como aqui tem muitas, a gente tem que fazer uma tiragem assim, construindo uma linha do tempo aqui, né? Não uma linha do tempo, mas uma linha de conexão entre elas. Então começa com o diabo aqui, né? Que tem a ver com essa questão de se sentir preso. Essas amarras que ficam me prendendo em padrões de pensamento que são às vezes meio dark, meio negativos. E aí vem a lua, que tem muito a ver com se conectar, né? É a carta de peixes, né? Tem a ver com se conectar com esse lado mais espiritual. Mas quando ela sai com o diabo, eu digo que você tá muito turva a visão. Então, há um momento vocês sentem que vocês entendem uma situação emocional de uma forma clara, e outro momento vocês, tá, mas eu jurei que eu tinha entendido e agora mudou tudo. Eu tô lidando com essa pessoa e essa pessoa, uma hora ela mostra uma coisa e outra hora ela dá outro sinal, ou essas pessoas dão um sinal agora emocional e daqui a pouco elas dão outra, e eu tô ficando confuso com isso. Porque eu sei o que eu quero, mas eu acho que essas pessoas não sabem o que elas querem, eu não sei o que essa pessoa quer. Ou vice-versa, né? Pode ser também que a pessoa saiba o que quer e tu não sabe o que quer. E aí, aceitem a colaboração para sair desse ciclo. Colaborem, colaborem. Muita colaboração essa semana. Colaborem. Conversem com as pessoas, gente. A comunicação é a solução para tudo. A comunicação, quando a gente comunica e diz, olha, eu não gostei de tal coisa, olha, eu quero entender melhor. Ou dizer sim e dizer não, gente. E não justificar também muito não. Se não é não, não é não, sabe? Eu tenho muitos alunos de outras culturas, agora dando aula de português, né? Como língua adicional, eu já dei aula de inglês para uma aluna, inclusive eu nunca vou esquecer dela. Eu dei aula para essa aluna em 2019. Antes, né, daqueles tempos bem horríveis, lá em 2020. E eu dava aula no Idiomas Sem Fronteiras, da universidade que eu estudei, né, que é a URGS, aqui em Porto Alegre. E eu dei aula no Idiomas Sem Fronteiras inglês. Agora eu tô dando aula no Idiomas Sem Fronteiras português, de outra universidade, que é a UFSPA. Para os alunos que vêm de mobilidade de outros países. E eles têm que aprender português, né, nem que seja, tipo, por um semestre, para que eles possam fazer parte das aulas, dos projetos, enfim, das práticas hospitalares. E eu dei aula para essa aluna que o pai dela é alemão, então ela já tinha morado na Alemanha antes, ela fazia, se não me engano, ela fazia administração e ela é bailarina, incrível, assim, eu não vou falar aqui o nome dela para não, né, expor, mas e eu lembro que tinha um problema muito grande no Idiomas Sem Fronteiras em inglês, é que os alunos, muitos alunos da universidade, tipo, eles se inscreviam, né, no curso e eles faltavam a aula, assim, e tudo mais. E eu lembro que tinha alguns problemas, assim, né? E ela disse. E aí eu lembro que tinha alguns alunos que pediam pra eu mudar a aula e não tinha como, né? As aulas já estavam ali pra todo mundo e eu expliquei isso pra ela meio assim descontente, né? Comentei com ela, porque ela também notava, estando na turma, que as pessoas não estavam ali. E ela disse: Lucas, mas tu não tem que te justificar muito do porquê que tu não pode. Eu aprendi isso lá na Alemanha com meu pai, que não é não. E quando a gente diz não pra alguém, a pessoa tem que entender o que é não, né? Porque quando a gente se justifica demais, a gente abre muitas portas para as pessoas também acharem que a gente tem que se justificar para elas, né? E sim, também é assim, gente. Eu vou fazer isso por quê? Porque sim. Porque eu quero, porque eu sinto que se conecta comigo. Porque, então, assim, colaborem e conversem. A pessoa tá te perguntando, tá te questionando demais? Não é não, sim é sim. Quer explicar um pouco mais? Tudo bem, brasileiro gosta de se explicar, né? O jeitinho brasileiro. Explica mais. Mas também não fica se demorando muito, não deixa essas correntes da falta de comunicação, da falta de colaboração, e às vezes essa colaboração e essa falta de comunicação é o que tá fazendo a coisa ficar turva ali. É o que tá fazendo esses sentimentos e essa troca ficar tipo assim, eu não tô entendendo essa pessoa não tá me entendendo. Uma hora eu entendo uma coisa emocionalmente, outra hora eu recebo outros sinais emocionais. Então, pros virginianos é isso, tá? Porque tá tendo um momento aí meio, né? Até agora as leituras essa semana estão bem
Então, mais assim, né? Inclusive pro meu signo foi uma leitura que saiu lá, o 10 de paus, né? Sobrecarregado, né? Não se envolver em briguinhas que não vale a pena. E tá saindo, essa semana tá uma semana assim com uma energia meio turva pra todo mundo, vamos colocar assim, né? Mas tudo é desafio e tudo é energia. Aí é sobre o que a gente faz com a energia, gente. Isso aqui não é destino talhado em pedra. A energia, eu abro as cartas, eu corto elas e eu mostro as energias intuitivamente. As energias estão sempre mudando. Quem decide o nosso destino, quem decide as nossas ações, somos nós mesmos, né? Não são as cartas, não é a astrologia. A gente tem padrões ali, a gente tem coisas que as cartas mostram e dizem, não, isso aí conversa muito comigo. O que eu posso fazer com essa informação? É vocês que decidem, tá? O destino que a gente tem é a gente que decide, tá? A gente tá aqui pra cada um trilhar o nosso. Então, né, isso que eu digo muito, né? Não é astrologia e tarô de jornal aqui não, tá? Vamos lá. Agora a gente vai pra Libra. Pra Libra, eu vou ter 8 de espadas. Mais uma vez 8 de espadas. A força, ó, um arcano maior bem positivo. E, de novo, o valete de copas. Então, os librianos podem estar se sentindo meio presos nas ideias, né? De novo, saiu 8 de espadas, acho que saiu pra câncer, foi? Não lembro se foi pra câncer ou pra leão. Estão se sentindo presos nessas ideias. E lembra que é só desamarrar, as amarras estão quase soltas, né, librianos? Então, assim, se as ideias estão parecendo muito presas, vocês têm força pra isso. E vocês têm força. Lembra o que eu falei? Quando sai arcano maior, que no caso aqui é a força, é a do meio, ela sempre vai ser mais forte do que tudo que tá na volta, se for tudo arcano menor, tá? Então é o 8, é o arcano de número 8, né? A força. Usem a força interior, não é a força bruta. A força tem a ver com a força interior. Usem isso pra domar momentos de dúvida e usem a intuição de vocês. Usem esses presentes emocionais, usem comunicação intuitiva, conversem com as pessoas de forma que não só prática, que não só lógica. Conversem com as pessoas, comecem uma comunicação que também fala dos sentimentos. Ah, mas eu quero falar sobre trabalho. Fala como tu te sente em relação ao trabalho. Gente, a gente é um só. Essa coisa de, tipo, ficar separando tudo em caixinha, isso não dá certo. Chega um momento que não dá certo. Tudo bem, a gente tem que tirar, às vezes, as gavetinhas, né? Como dizia a minha terapeuta. Tem que tirar as gavetinhas pra organizar as coisas, mas essas gavetinhas estão todas uma ao lado da outra. E elas estão dentro de um único suporte. Então, assim, vocês têm que lembrar que sim, tem que organizar. Tem caixinhas, tem separações específicas, gavetinhas, compartimentozinhos específicos para cada coisa, mas nós somos só um. Emocional, racional, sexual, é tudo num corpo só, numa cabeça só. Então, se a gente divide demais, a gente acaba sobrecarregando lados nossos, não? É verdade. Quem não aceita, eu sinto muito, porque é verdade. A gente sobrecarrega muito um lado se a gente fica lidando só com ele. Só com lógico, o tempo inteiro. Ou só o intuitivo o tempo inteiro. É aquela pessoa que se sobrecarrega. Tem que achar um meio termo. E é difícil muitas vezes. Mas isso aqui é a dica pra Libra. É não deixar que nem esse lado racional demais que te prende e que te deixa ali preso. Ah, as minhas ideias estão me prendendo porque eu não consigo sair do plano das ideias. Eu tô preso, eu tô aqui amarrado. Solta essas amarras, sai caminhando, tem um espaço ali, o espaço que ela tá, dá pra ela passar no meio das espadas sem se cortar. Usar as emoções que estão nos pés dela, que é a água, e ir pra um caminho bem mais forte, assim, no sentido de concreto, né? Que é o prédio. O prédio lá, não, o castelo. Olha só, né? As mentes modernas e contemporâneas. O castelo virou o prédio. E aí aqui, com certeza, nessa carta aqui, em alguma releitura, né? Porque tem vários tipos de baralho baseados no Rider-Waite. Deve ter um prédio lá atrás. Tenho certeza que isso deve existir. Usem a força interior. A força é sobre domar os seus leões interiores. Tá vendo que ela não tá usando força bruta aqui, né? O leão tá olhando pra ela tá de olhos fechados, serena. E ela não tá lutando contra o leão. Ela não tá correndo do leão. Porque se ela corresse, o leão provavelmente ia correr atrás dela. Ela tá dizendo, não, eu vou te domar. Eu vou te domar e tu vai aceitar. Então é não usar a força bruta, é usar a força interior. Librianos, usem a força interior para começar comunicações que também envolvam. Ah, eu tô com ideias de projetos novos, mas é uma coisa muito lógica, muito prática. Mas eu sinto que eu tenho que falar sobre questões que falam muito sobre o meu emocional. Será que eu posso falar com aquele colega de trabalho sobre isso? Com o chefe? Com a pessoa que eu troco ideias? Pode, fala. Não precisa ser 100% sentimental, mas fala um pouco sobre as suas emoções. Diz, olha, eu me sinto assim com tal situação, eu me sinto melhor quando tal coisa acontece de tal jeito. Precisa parar as arestas com alguém num projeto de trabalho, num projeto de faculdade, num projeto de pós-graduação. Conversa. Não sobrecarrega. Pelo amor de Deus, não sobrecarrega. Não sobrecarrega só um lado da tua psique, porque isso não vai dar certo. Eu sei porque eu faço muito isso. E falo isso sendo uma pessoa que faz muito isso. Desculpa, balancei aqui. Eu sou uma pessoa que faz muito isso. E confirmei mais uma vez, assim como bateu a porta na tiragem de leão e confirmou, né? Confirmei aqui. Eu faço muito isso. Eu sobrecarrego muito um lado da minha psique.
Seja ela muito emocional, seja ela muito lógica. Lembrem, eu sou geminiano com lua em peixes. Eu posso ser muito os dois opostos. Eu sou muito lógico, às vezes, muito objetivo, muito cortante com algumas coisas. E às vezes eu sou muito sentimental. Eu levo muitas coisas pro meu coração. Então eu tenho que cuidar isso. E eu acho que essa é a dica principal para todas as tiragens que eu tô fazendo hoje, tá? Não só pra Libra. Tá saindo forte isso aqui pra mim hoje. Não sobrecarreguem só um lado de vocês, porque isso não vai dar certo, tá? E quem não aceita, eu sinto muito. Muito, estão perdendo. Estão perdendo de melhorar. Olha aí, pra Escorpião. Já temos a tiragem de Escorpião, porque caíram 3 cartas. Caíram 3 cartas pra Escorpião no chão, gente. E caíram todas reversas. Todas reversas. Primeira tiragem reversa que eu vou fazer aqui. Nós temos aqui primeiro o Knight of Wands, reverso, que é o Cavaleiro de Paus. Nós temos a Lua, reversa. E nós temos o 6 de Paus, reverso. Qual que é a ideia que eu trago aqui? Como isso aqui tá tudo reverso, as energias estão muito pra dentro. Escorpianos não guardam, e faz sentido. Como a Lua tá em Escorpião, os escorpianos podem estar se sentindo assim numa combustão de energias por dentro. Não deixem que as paixões de vocês fiquem guardadas só pra dentro, porque isso vai causar mais problemas emocionais. Porque a Lua, quando ela sai reversa, gente, ela traz aquelas ilusões que eu falei, muito de uma forma assim psíquica, que a gente nem enxerga. E a gente começa a pegar a intuição como se fosse só pensamento negativo e só sentimento negativo. E acaba virando que a gente começa a acreditar em coisa que nem é verdade, sentimentos que não são verdade. Não caiam nessa armadilha, por favor, escorpianos. Não caiam nessa armadilha. Não deixem que também essas paixões de vocês se tornem em um vício, tá? Não deixem que isso vire também assim um vício de defender demais o ponto de vocês, a ponto de vocês ter que estar sempre defendendo e brigando por causa daquilo, galopando num cavalo pra brigar em relação àquilo, porque senão vocês vão estar trazendo uma vitória pra vocês. Aceitem que vocês estão no momento que tá mais interno, não tem problema nenhum nisso. Escorpianos têm uma tendência a ser mais internos, né? E a gente tá passando por uma lua aí em Escorpião, daqui a pouco mais já vai mudar pra Sagitário. Mas cuidem, e faz sentido tá mais interna E olha, gente, caiu, eu tava embora, vocês viram, né? Eu não planejei isso. E faz muito sentido, porque eu conheço algumas pessoas de Escorpião. Não deixem que essa comunicação, às vezes, abrasiva, né? Porque eu sei que escorpianos podem ser muito direto na lata. E eu gosto muito disso. Eu gosto de escorpianos, né? Eu estou num relacionamento com escorpiano há quase 7 anos. Faz 7 anos agora, mês que vem. E a lua inversa é isso. Ela pode virar aquela coisa subconsciente e inconsciente. São aquelas emoções e aquelas ilusões que são subconscientes, que tu nem se liga, e aí tu cria aquilo como se fosse verdade, e não é verdade. Cuidado pra não criar problema onde não tem. Principal pra escorpiano, cuidado, porque senão vocês vão estar atrasando uma vitória pra vocês. Seja uma vitória sentimental, que eu tô me sentindo mais livre, que eu tô me sentindo assim, ó, né, aqui tá a carta em pé, né, upright, ele tá ali, né, segurando aquela guirlanda, grinalda naquele pau, e tem a ver com paixões, e o cavalo tá ali, tem lá os amigos levantando também, comemorando com ele, né? Vermelho representa uma cor de realeza. Então, assim, né? E verde tem a ver com natureza, é uma conexão com a realeza e com a natureza. Então, assim, cuidado para não atrasarem as conquistas de vocês e a estabilidade, a harmonia de vocês, porque o número 6 tem a ver com estabilidade, harmonia, né? Mais harmonia do que com estabilidade. 8 vai ser mais estabilidade, mas 6 tem a ver com harmonia. Não atrasem a harmonia de vocês por conta de ansiedades. Se perguntem por que eu tô pensando nisso? Por que eu tô internalizando tanto isso? Por que eu tô internalizando tanto essa briga que eu tive ontem? Por que eu tô internalizando tanto o que aquela pessoa falou pra mim? Por que eu tô internalizando tanto o meu sentimento negativo por conta dessa pessoa, dessa situação? Coloquem pra fora também e tentem pensar nisso de uma forma. Tragam, e aí nessa parte eu vou dizer o contrário. Peguem esse lado muito intuitivo, muito sentimental que escorpiano consegue ter lá no fundo. Eles só não mostram muito pras pessoas. Coloquem pra fora de uma forma mais racional. Tentem conversar com as pessoas e dizer, entendi melhor esse padrão agora que eu conversei sobre, tá? E vamos para Sagitário. Sagittarius. Vamos para Sagitários. Sagitarianos. Vamos lá. Ver se vai acontecer o mesmo, né? Cair 3 cartas assim. Escorpianos precisavam ver aquela tiragem ali, né? Virada ainda. Primeira vez que me sai carta virada aqui. Em qualquer vídeo do canal. Vamos lá. Sagitário, nós temos de novo, que nem pra gêmeos. Olha, as energias para os sagitarianos estão começando parecidas com a do oposto complementar deles, que é gêmeos, que é o meu signo. Começou com 5 de paus, que são aquelas briguinhas que não dão em nada, no fim das contas, né? Aquelas petty fights. Temos aí o 7 de ouros, mas a energia tá diferente do que pro meu signo, pra gêmeos aqui. E temos a torre. Gente, essas picuinhas, essas briguinhas, essas fights over
small ideas, sabe? Essas briguinhas em cima de ideias que são tipo assim, no fim das contas eu tenho a minha forma de pensar e tu tem a tua, e é isso? Por que adianta a gente ficar brigando? A gente vai aceitar no fim das contas que vamos concordar em discordar, porque eu penso assim, tu pensa daquele jeito, tu quer fazer assim, eu quero fazer assado. Isso vai levar vocês, tá? A bons resultados, de certo modo, tá? Só cuidado pra não ser, porque o que acontece? Sagitarianos podem ser muito abrasivos, né? Também, assim, de uma forma bem mais pra fora do que escorpianos, né? Escorpianos de uma forma muito mais interior. Eles guardam mais, podem ser abrasivos com eles mesmos, né? Se criticando por alguma coisa ou por algum sentimento. E sagitarianos é aquela coisa pra fora, né? Eles miram, né? Qual que é o símbolo de Sagitário? É a seta ali, né? É a arrow, né? Aquela flecha. Eles miram numa coisa e eles vão com tudo. Eles acendem fogo, sabe? Eles colocam álcool na ponta da flecha e tocam, porque é um signo de fogo, né? Eu gosto dessa simbologia de Sagitário. É um signo que eu gosto muito, tá? Eu tenho amigos, não tenho muitos amigos de Sagitário, mas os que eu tenho eu amo demais, assim, sabe? E o 7 é ter paciência também, ter paciência com essas pessoas, porque isso vai dar bons resultados, mas também aceite que essas questões aí podem estar trazendo um momento torre pra vocês. E aqui, como eu digo sempre, a torre é um arcano maior, né? Então, quando é um arcano maior, ele se sobressai dos outros. Tá chegando um momento de mudança pros sagitarianos, tá? Essas questões aí de tá aí meio que fighting over ideas, brigando por ideias, que são meio tipo pequenininhas, e brigando por ideia, ai meu Deus, isso e aquilo. Isso tá gerando aí um resultado, que pode ser na rotina da pessoa, e isso vai trazer algumas mudanças, tá? Então, assim, pros sagitarianos, estejam ligados nas mudanças na vida de vocês, porque as correntes essa semana estão para mudar, tá? Estão para mudar, sagitarianos, então, assim, se vocês discordam de alguém, ou se alguém discorda de vocês, tentem não se envolver tanto, continuem fazendo o trabalho árduo de vocês, continuem regando os ouros, os 7 ouros ali, né, pra... Continuem carpindo o lote de vocês, se preocupem com a grama de vocês, com o arbustinho de vocês ali com os ouros, porque senão isso pode virar um momento bem complicado, se vocês se envolverem tanto em questões de, eu preciso, porque sagitariano pode ter esse lado também, né, gente, assim como geminiano, somos opostos complementares por um motivo, de querer argumentar muito por coisas que não adianta, gente, não adianta, vocês podem ser muito self-righteous, vocês podem ser muito certos do que fazer, mas as outras pessoas também podem ser muito certas do que elas querem, principalmente vocês encontram outros sagitarianos, lembrem sempre, sagitarianos, vocês não são os únicos sagitarianos que existem, então vocês acham que, é o que eu dizia pros meus alunos criança, que eles tinham uns momentos assim de ímpeto, alunos de 6, 7 anos, quando eu dava aula de inglês numa escola, e eles às vezes estavam muito, eu dizia, gente, que eles, né, eles queriam meio que confrontar, às vezes, gente, vocês acham que vocês estão doidos? Tem sempre um que é mais doido que vocês lá fora. Eu sou teacher, eu tô fazendo isso aqui, e eu falo essas coisas pra vocês porque eu quero o bem de vocês. Eu quero muito bem vocês, eu adoro vocês, vocês são meus pequenininhos. A minha única turma de pequenininho que eu tinha nessa escola. Mas vocês precisam aceitar, e isso, falando isso pra crianças de 6 7 anos, mas eu falava de uma forma super tranquila, obviamente, né? E eu dizia assim, ó, vocês têm que aceitar, eles ficavam bem quietinhos me ouvindo, tá, teacher, eu vou fazer atividade. E eu dizia assim, sempre tem um que vocês acham que vocês são o mais, e vai ter um que vai ser mais ainda. Sempre tem, gente. Não, não. Sempre tem. Então, é uma dica que eu dou tanto pra gêmeos quanto pra sagitários. Sempre tem um que vai chegar e tu acha, mas eu consigo aqui bater mais de frente. Aí vai ter aquele que vai mostrar, então tá. Vamos ver. Então, cuidado com essas pessoas. Porque senão, quem vai acabar perdendo, né? Vocês completam. Vamos para Capricórnio. Vamos para Capricórnio. Rega a planta de vocês, Sagitariano. Se preocupem com o turf de vocês, tá? Se preocupem com o gramado de vocês, com o arbustinho de vocês, com os ourinhos de vocês. Colhem o que vocês têm. Os outros fazem o que eles querem, gente. Cada um é cada um. Vocês têm que permitir as pessoas serem que elas são. Errar do jeito que elas têm que errar. Acertar do jeito que elas têm que acertar. Cada um tem sua vida. Não adianta a gente querer controlar tudo. Não existe. A gente não controla tudo. Nem na nossa vida vai querer controlar no dos outros, na opinião dos outros. Não vai rolar. Não vai rolar. E aí, vamos lá. Cortei em 3, Capricórnio, senti que eu tinha que cortar em 3. E vamos tirar 3 para Capricórnio. Para Capricórnio temos 8 de copas, muitas opções aí pros capricornianos, muitas ideias. Muitas ideias que estão ali, ó, até me bati. Confirmando mais uma vez, muitas ideias que estão reverberando pros capricornianos e estão aí, ó, girando, muitas ideias, muitos planos. Temos o 5 de espadas. Cuidado, capricorniano, com quem vocês compartilham o plano de vocês, tá? Por mais que seja uma pessoa muito próxima, cuidado com quem vocês comentam tudo, com quem vocês contam as coisas. Só comentem com quem vocês querem de fato e confiam pra contar. Capricornianos, se vocês estão com várias ideias, vários planos, né, vários desejos, coisas que vocês querem colocar em prática, mantenham pra vocês ou só comentem, porque essas pessoas podem estar aí, ó, meio que, né, colocando aquele olhinho, assim, e a morte, que é um arcano maior. Recomeços para os capricornianos. Eu amo a carta da morte, tá, gente? As pessoas têm medo.
né, eu não amo muito a carta 9 de espadas e 10 de espadas, que são cartas que também, né, a carta 10 ali de espadas, que é as espadas cravadas nas costas, aquela ali eu já não curto tanto. Mas a carta da morte, ela não tem a ver com a morte física, né, ela tem a ver com recomeços. Então, esses recomeços podem ser muito importantes pros capricornianos. Pode ser um momento pros capricornianos que eles estão começando a ter novas ideias, novos insights, novos planos, né, porque essa morte aqui, ela tá vindo depois do 8 de copas, que são, né, tem essa figura aqui de costa observando uma nuvem ali que deixa a coisa meio turva, com várias copas diferentes, vários sentimentos novos, várias ideias novas, várias, né? Tem uma figura sendo de cara, tem uma figura ali que tá coberta, tem ali uma cobra, tem aqui uma grinalda, guirlanda, enfim, várias coisas. Tem uma torre aqui, né? Tem ali uma figura meio angelical, tem aqui várias riquezas, tem aqui uma salamandra, um dragãozinho. Então, e aí isso vem depois. Cuidado para as pessoas não. Se vocês estão com. E aqui eu enxergo muito como se fosse assim: eu tô num momento que eu tô observando e eu tô aqui contemplando essas coisas, essas ideias. Não compartilhem com qualquer um as ideias de vocês, tá? Pra vocês não se sentirem drenados. Nem é porque a pessoa vai querer roubar de vocês a ideia, ou vai querer fazer, ou vai querer tomar de vocês. Pode ser também, nunca se sabe. Mas eu tento não levar pra esse lado tão fatalista, assim. Tenta, porque senão as pessoas ficam, né? Às vezes, né? Se vocês não acreditam, jinx it, né? Que é tipo dar aquela energia ruim, né? E o death, né? Que é recomeços, tá? Para capricornianos tá chegando um bom recomeço, tá? O sol está nascendo para os capricornianos, vai vir aí uma renovação. Eu acredito muito nisso, uma renovação a partir dessas várias ideias. Dessas novas ideias, vocês têm que escolher uma, tá? Ou duas. Não fiquem muito também dispersos naquele monte de ideias, porque senão vocês não vão andar para frente e vai ter gente que vai tirar vantagem disso, tá? Então, por favor, escolham alguma coisa. Eu quero fazer isso. Assertivo, sabe? Capricorniano tem força pra ser assertivo. Muito assertivo. Até tava falando sobre isso com uma aluna minha que é capricorniana, que eu tenho aula de português, né? Que ela é estadunidense, né? Ela é dos Estados Unidos, ela é americana. E, né, a gente chama estadunidense, ela é dos Estados Unidos. E a gente tava falando sobre isso, a gente tava lendo sobre os tipos de personalidade, né? E, enfim, a gente tava falando sobre aquele T no fim, né? Do ENFJ-AT, que é o assertive e turbulent, né? Assertivo e turbulento. E como aquilo faz sentido com astrologia, gente. Como aquilo faz sentido com astrologia. Nossa, o meu mapa, eu sou geminiano com ascendente em leão. Qual que vocês acham que é o meu tipo de personalidade? Eu já fiz esse teste 3 vezes. Sempre sai protagonista. Sempre sai protagonista. Turbulenta, tá? Eu sou T, eu não sou A. E vamos agora para o penúltimo signo, Aquário. Aquário. 3 vezes. Vou também cortar. Senti que eu tenho que cortar. Cortei o baralho 3 vezes aqui. E 3 cartas para. Nossa, olha só para os aquarianos. Tá no meio, né? Toda vez que sai essa carta eu digo, né? Me vem a palavra impasse na cabeça, vocês têm que escolher, tá? Nenhuma das alternativas pode parecer a melhor das alternativas, mas vocês têm que fazer uma escolha, tá? Não deixem as emoções tapar os olhos de vocês. Escolham, né? 2 de espadas é de signos de ar, né? Espadas tem a ver com gêmeos, tem a ver com Libra e tem a ver com aquário. Então é uma carta que sai aqui para os aquarianos, né? Que é uma carta de ar. Então, tomem as decisões, porque essas decisões, lembrem que arcanos maiores e o sol, gente, é a carta mais positiva. Então, a gente tem 2 cartas aqui que são consideradas negativas. Então, assim, ó, os aquarianos estão se sentindo meio presos nas ideias, tá? Eles estão se sentindo meio que no impasse, assim. Eles estão meio que se sentindo... O que eu faço? Eu tô me sentindo preso numa situação de trabalho, numa situação de relacionamento, numa situação... Eu tô me sentindo preso e eu tô sentindo que pode ser que eu mesmo esteja sendo um trapaceiro comigo mesmo. Eu acho que eu tô me enganando. Ou eu acho que tem alguma situação aqui que tá meio enganosa, que pode ser que tem alguém que tá sendo meio tricky comigo, tá sendo meio assim, enganoso comigo, ou eu mesmo tô sendo essa figura que tá se enganando. Não se preocupem, a decisão que vocês tomarem, vocês vão encontrar, mas tomem uma decisão. O importante do 2 de espadas é tomar uma decisão. Vocês têm que largar uma espada, por mais que ou as 2 ideias parecem muito boas, ou nenhuma das 2 parece muito boas. Larguem uma espada, porque no momento que vocês largarem essa espada, vocês vão poder usar uma mão pra tirar essa venda e usar esse pensamento, essa intuição, porque a lua tá lá em cima, ela é uma carta de ar, mas a lua tá lá, e a lua representa signos de água, né? É a carta da lua tem a ver com peixes, a carta da sacerdotisa é ligada com a lua, né? São intuições, intuição misturada com pensamentos. Usem a intuição de vocês para tomar decisões práticas e lógicas também, tá? É tudo, somos um só, lembra só? A gente é um só, gente.
Se a gente sobrecarregar demais um lado da gente, só lógico, eu só uso meu lado lógico, eu só uso meu lado emocional, a gente se sobrecarrega. Não sobrecarreguem, aprendem a fazer as coisas de uma forma comedida. E essa é uma dica pra mim mesmo também, né? Eu não sou nenhum santo aqui que faz tudo perfeitamente, né? Tô só falando isso, eu falo em voz alta pra me ajudar também. Porque se vocês não tomarem essas decisões, pode ser que vocês vão continuar se sentindo assim, até meio que traídos por vocês mesmos. Mas eu não tô fazendo o que eu acho que eu tinha que fazer. Eu não tô numa situação que eu acho que eu tô me dando bem. Eu não acho que eu tô fazendo, tô no lugar que eu devia estar. Não acho que eu tô com as pessoas que eu devia estar. O sol vai brilhar pra vocês, tá? O importante é tomar uma decisão, tá? O sol é um arcano maior, ele top all the other cards here. Ele vai ser maior. É tipo assim, um jogo de o número maior vence e os arcanos maiores estão em cima dos arcanos menores. E eles são muito. Quando sai o sol, por exemplo, ele brilha muito. Então ele vai brilhar naquelas cartas ali, tá? E vamos para peixes, que já tá chegando a quase uma hora aqui. Peixes. Peixes, 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 peixes. O que temos para peixes, peixes, peixes hoje? Peixes, peixes. Vou cortar 3 vezes também. Último signo. Ó, 2 cartas viraram. 3 cartas viraram. 3 cartas viraram certinhas enquanto eu tava desvirando, tá? E mais uma vez o fundo do baralho, que nem foi na tiragem pro fim de semana passado, foi a justiça. Gente, a justiça tá sendo feita, tá? Nem que seja por debaixo das... E a justiça aqui, ela é uma justiça que, assim, ela não é que nem o julgamento, que é aquele acordar por dentro. É a justiça tá sendo feita praticamente mesmo, assim, as coisas vão começar a acontecer. Se vocês têm tido atitudes legais, atitudes que conversam com vocês mesmos e com as pessoas e estão sendo legais com as pessoas, isso vai voltar pra vocês, tá? Se vocês estão agindo de forma positiva em relação aos outros, a trabalho, a situações amorosas, o que for que vocês estiverem olhando esse vídeo, entendeu? O que vocês estiverem pensando, a justiça vai reinar. Vai acontecer o que tem que acontecer, tá bom? É sempre ação e reação, tá? A justiça é o equilíbrio, é a carta de Libra. Uma ação acontece, a reação é inversamente proporcional, tá? Não é que nem a justiça no Brasil, tá? Não é. A carta da justiça, ela não representa a justiça no Brasil. Então aqui, olha as cartas que saíram. Saiu o sol de novo, e eu embaralhei, vocês viram, eu cortei. Saiu pra peixes o sol, saiu o 5 de paus, desculpa, e saiu o King of Swords, que é o quê? Que é ar de ar. Qual que é a principal dica para os piscianos? Se para os virginianos, olha só a energia que tá para os virginianos, que é o oposto complementar de peixes. Se para os virginianos aceitar mais esse lado intuitivo das emoções, para não se drenar tanto e conversar com as pessoas emocionalmente também, para os... Né, e vamos colocar aqui o sol, porque o sol ele brilha mais forte que tudo, então ele traz uma tiragem muito positiva aqui. Usem o intelecto de vocês pra falar sobre as coisas que vocês precisam falar. Tô precisando conversar com o meu chefe pra melhorar minhas questões de trabalho. Tô precisando conversar sobre um aumento. Tô precisando conversar mais seriamente com a pessoa que eu tô namorando. Tô precisando conversar com esse grupo de pessoas aqui, porque esse grupo de pessoas eu preciso que eles me entendam. Eu preciso que esse amigo me entenda. Eu preciso conversar, eu preciso colocar ali, ó, na lata. Então, pros piscianos é usar o solzinho de vocês em peixes, tá? Eu tiro aqui muito desse jeito. Tirem o solzinho de vocês em peixes. Usem a emoção de vocês, usem a criança interior de vocês, que é muito pisciana, mas façam isso também de uma forma lógica, né? Misturem esses lados. Não usem só o lado emocional, mas não usem só o lado racional também. Mistura os dois, né? Aqui, quando sai o sol, pra um signo, eu considero assim, usem o sol de vocês. Então, pra piscianos tá saindo o sol, usem o sol em peixes de vocês, mas sejam também lógicos, raciocínio também, essa questão, né, de não só usar a intuição, mas também usar a lógica, que piscianos conseguem fazer muito bem por ter virgem no oposto complementar, é só uma questão de aparar as arestas, né? E cuidado pra não se meter em situações que vocês estão brigando por coisinhas que não valem a pena, se afastar de pessoas por situações que não valem a pena, que é só respeitar o jeito um do outro de ser, né? A gente não pode mudar as pessoas, gente. As pessoas, elas mudam porque elas querem, ou as pessoas melhoram porque elas querem. A gente não pode forçar os outros a ser do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente é. A gente tem que começar a aceitar que na vida tá todo mundo passando por um grande processo de aprendizado. Tem vários desafios pra todo mundo. Até as pessoas que parecem ter as vidas mais perfeitas têm desafios nas vidas delas, tá? Beijo, abraço e lembrem que a justiça tá no fundo do deck, que nem saiu no fim de semana passado, quando eu fiz a tiragem, do dia que eu fui no festival de balonismo, né? Pega um pouco do reflexo da Ring Lights aqui, mas ó. Então, ali, né, a justiça está trabalhando, tá? Estejam fazendo as coisas legais, por favor. Ou se não estão, comecem agora, porque essa aqui vem e cobra. Ela vem e cobra. Ui.